cristã, porque ele é um dia de cumprimento de promessa. Ele é o dia que a gente chama do dia do Pentecostes, o dia da descida do Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre a capacitação de poder. E é um dia tão importante, tão especial, e muitas vezes a gente esquece, deixa de lado, a gente não dá tanta importância. Mas era algo tão importante para Jesus, porque no momento final, durante a sua ascensão, ele diz algo para aquelas 500 pessoas que estavam lá. Ele diz: gente, eu só tenho uma missão para cada um de vocês. Tem algo muito importante para vocês fazerem, mas antes de fazer qualquer coisa, vocês precisam ser revestidos de poder. Antes de você começar a trabalhar para o reino, antes de você começar a continuar a sua vida, vocês precisam do Espírito Santo. Vocês vão ser revestidos de poder quando o Espírito Santo descer sobre você. E foi a mensagem final de Cristo, e ela é tão importante para nós, porque aquelas pessoas não poderiam fazer nada sem o Espírito Santo. Jesus, ele fala que sem ele nada nós podemos fazer. Sem o Espírito Santo nós não somos capazes de fazer nada, irmão. E o problema é que muitas vezes a gente quer continuar fazendo as coisas na força do nosso braço. Tem uma passagem que ela é tão interessante, tão especial. Irmão, coloca aí, por favor, Lucas 11, versículo 13. Veja que coisa interessante. Jesus, ele começa a fazer uma analogia sobre eu e você. Ele fala e diz que por mais que você seja um bom pai ou uma boa mãe, por mais que você cuide tão bem dos seus filhos, ele diz que eu e você, nós somos maus. Ele diz que mesmo eu e você sendo mal, nós sabemos dar coisas boas ao nosso filho. Veja o que a palavra diz: portanto, se vocês, apesar de serem maus, então por mais que você se considere um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, você é mau. Sinto lhe dizer, mas é Jesus que está dizendo que nós somos maus. Mas ele diz que apesar de nós sermos maus, vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos. E você sabe que você provavelmente sempre deu coisa boa, deu melhor educação, deu bons presentes, deu uma casa, deu um lugar, deu coisas boas para o seu filho. Aí ele faz: quanto mais o Pai que está nos céus. Ele começa a fazer uma analogia com um bom pai, que Deus, ele é um bom pai. Mas se ele fala que a gente sabe dar coisas boas, então era para ele dizer assim, ó: então Deus vai te dar um carro novo, irmão. Deus vai te dar uma casa boa. Porque se você dá um carro para o seu filho, você considera isso um bom presente. Mas a analogia que Cristo faz, ele não considera com coisas materiais. Ele diz: ó, você é mau e dá coisa boa, mas o Pai que é bom, ele vai te dar a melhor coisa que você pode receber. E ele diz que é o Espírito Santo. Ele diz: o Pai dará o Espírito Santo a quem lhes pedir. E essa é a melhor coisa que nós podemos receber. E esse cumprimento de promessa aconteceu no Pentecostes. E isso é fundamental para o segmento da nossa vida, para que a gente possa continuar tudo aquilo que a gente está fazendo, gente. E é por isso que o Pentecostes é um dia tão especial para mim, para você, para todos nós que somos cristãos. Porque é o cumprimento do poder, o descimento do Espírito Santo sobre nós. É por ele que a gente pode fazer qualquer coisa. É por ele que a gente está aqui hoje nessa noite. E a gente vai começar a nossa palavra de hoje, que a gente está dando continuidade à nossa série de sermão, que a gente iniciou há 2 domingos atrás, e hoje é a terceira mensagem, e o tema dessa série é Minha Família na Palavra. Minha Família na Palavra. A gente tem algumas fotos aí, de algumas famílias aqui da nossa igreja, e se você quiser que a foto da sua família esteja nela também, ela só falta só um domingo. Se umas 20 pessoas me mandar foto, vai ter mais como. Mas no primeiro domingo eu não sei. Quem quiser vai mandando. Mas se você quiser, você manda uma foto para mim lá no meu privado, no WhatsApp. E a gente vai colocando aí a foto da família. E a mensagem básica que norteia essa série de mensagens, essa palavra, está lá em Salmo 127, 1, que diz assim: se o Senhor não edificar
edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, tudo que eu e você nós vamos fazer, se o Espírito Santo não estiver no meio, se Deus não estiver no centro das coisas, de nada vai adiantar. Jesus, ele precisa ser o centro de todas as coisas. Isso precisa ser básico para mim e para você, gente. Porque nós podemos passar por toda a nossa vida, e mesmo não construindo bens materiais, se você edificou a sua família no Senhor, você foi bem sucedido aqui na terra. Porque a gente acha que a gente só é bem sucedido se a gente criar ou fizer um grande patrimônio, um patrimônio muito cheio de dinheiro, cheio de coisas, e não é isso. Você pode ter um patrimônio gigante aqui na terra e sua família está espiritualmente destruída. Porque Deus, ele precisa ser o centro de todas as coisas. E ele institui principalmente dois tipos de família: a família biológica e a família espiritual, que é a sua igreja. E você precisa entender que elas estão conectadas entre si, porque uma abençoa a outra. A sua família biológica, ela abençoa a igreja, e a igreja abençoa a sua família biológica. E você precisa ter esse entendimento, que isso é muito importante. E como projeto de Deus, a responsabilidade na nossa vida, se você deseja que a sua família seja edificada, criada na palavra, tem coisa que você não pode terceirizar, gente. Você não pode terceirizar a criação do seu filho. Infelizmente é isso que a gente tem feito hoje. Tem muita gente que tem terceirizado a educação do seu filho, limitando ela à escola. Não, quem vai educar ele é a escola. Manda ele para a escola. E a gente está vendo que a escola tem direcionado caminhos tortuosos para nossas famílias. Escolas que tentam destruir os padrões da família bíblica. Mas a gente acha que o papel é educar nosso filho na escola, ou do kids da nossa igreja. Não é. Você não pode terceirizar a responsabilidade que é sua. A criação do seu filho é uma dádiva dada por Deus. Deus te deu uma missão para quem é pai e quem é mãe. A primeira missão, quando você está casado, a primeira missão é ser um bom marido e ser uma boa esposa. Depois, quando chegam os filhos, é continuar sendo um bom marido e ser um bom pai. E ser uma boa mãe. Então você sim deve direcionar, escolher qual é a escola que o meu filho vai estudar. Qual é a alimentação que eu vou dar para o meu filho. A alimentação do seu filho é responsabilidade sua. Eu vou dar só coxinha, pastel, eu vou dar só guaraná, porque ele gosta disso, porque ele não come, ele fica chorando e gritando. Você vai prestar conta da alimentação que você dá para o seu filho, porque é sua responsabilidade. E não só dar o que ele gosta, mas dar o que é necessário. Dar o que ele precisa. É sua responsabilidade trazer princípios e valores para os seus filhos, cosmovisão de mundo, entendimento correto sobre o mundo. Lá em Provérbios 22:6, que é um texto que a gente lê muitas vezes, que a gente conhece, que diz: ensine os seus filhos, ou ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando eles envelhecerem, não se desviarão dele. A palavra de Deus está dizendo: quando você direciona o seu filho no caminho certo, mesmo depois de ter se tornado adulto, eles não vão se desviar dele. Por mais que na adolescência, na infância, eles escolham um caminho tortuoso, por mais que eles se desviam com o tempo, eles vão voltar para o caminho do Senhor, porque você direcionou, porque você edificou a sua casa na palavra de Deus. E o tema da mensagem de hoje é justamente essa: criando os filhos na palavra. Criando os filhos na palavra. Eu convido você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Quem tiver com a sua Bíblia de papel aí, você pode abri-la ou acessar o seu smartphone. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9.
leitura? Diz assim a palavra do Senhor: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Esse primeiro versículo eu queria destacar ele para você. Esse versículo é que os judeus chamam a Shema. A Shema é um tipo de oração que eles fazem constantemente e diariamente, pelo menos 2 vezes por dia. De manhã e de noite, eles professam a Shema, que é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, ou o único Senhor em outras versões. E esse comecinho, essa Shema, ela é tão importante que esse ouça, ó Israel, não é apenas um escutar simplesmente. É interessante, né, que os homens muitas vezes ele escuta, mas não ouve. A gente tem essa dificuldade, principalmente quando a gente está assistindo jogo de futebol. A gente está assistindo lá, a mulher falou lá: tu escutou? Escutei. Eu falei o quê? Sei não. Porque você escutou um barulho, mas você não entendeu. Você não ouviu. Ouvir aqui, e é o que essa palavra está dizendo, é: olha, você precisa entender. E não só entender, você precisa obedecer. É uma forma de chamar a atenção para tudo aquilo que vai ser falado depois. Então isso aqui que a gente vai ler é algo muito importante, não é apenas algo para você escutar, não. Não é algo que você veio aqui apenas escutar, você veio para ouvir, entender, obedecer, aplicar na sua vida. Então, o versículo seguinte, versículo 5, ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Você percebe que é algo que Deus está dizendo que isso é fundamental. Então você precisa ouvir, Jael. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa entender. Ame Deus de todo o seu coração, com toda a força, entendimento, com tudo que você tem. E o versículo seguinte ele diz: ó, que todas estas palavras que hoje eu lhes ordeno esteja em seu coração. Então, o coração é o centro de toda a vida. Tem um provérbio que fala: de todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração, porque dele provém a vida. Então, guarda o teu coração. Cuidado com o que você se alimenta com o seu coração. Porque se você contaminar o seu coração, gente, vai ter muita coisa ruim saindo de você. Jesus certa vez fala que a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então Deus está falando: ei, guarda isso que eu estou falando, que é fundamental no seu coração. E não é só para você. Veja que o versículo 7 está dizendo: ó, não é só para você ter uma vida mudada e transformada. Mas agora entenda, o versículo 7 diz: ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, isso é algo muito importante, e não é só para você. Você precisa ensinar os seus filhos. Você precisa direcionar ele. E é todo momento da vida. É quando você estiver sentado em casa. Momento de mesa. Eu sempre falo: eu gosto muito de mesa. Mesa é lugar dessa troca, desse momento especial, momento de dar uma direção. Está sentado na mesa? Ensina. Está andando? Ensina. Vai dormir? Ensina. Vai se levantar? Ensina. Então, vai dizer, a sua vida precisa ensinar o seu filho. E o versículo 8 e 9, ele diz assim: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as nas testas. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Uma coisa interessante, antes da gente finalizar, é que os judeus ele têm essa prática. Os judeus ortodoxos, os judeus mais regrados na linha judaica, eles amarram uma cordinha no braço, e nessa cordinha tem como se fosse um baúzinho, que eles guardam a palavra de Deus, a Torá. Eles guardam alguns versículos dentro daquele negócio no seu braço. E na cabeça também, eles amarram uma fita e tem como se fosse uma caixinha. Eles guardam esse versículo está dizendo: ó, amarre-as no braço e prenda na sua testa.
e escreva no batente da sua porta, da sua casa. Porque essas são as palavras do Senhor e por elas a gente dá graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos ensinar princípios de vida, para direcionar o nosso coração. Muito obrigado porque hoje é um dia de cumprimento de promessa, um dia de derramamento do Espírito Santo. E hoje nós queremos te pedir, Pai, uma compreensão assertiva dessa tua palavra. Não apenas uma exposição de conhecimento humano, mas nós queremos vida, poder, mudança e transformação a partir daquilo que teu Espírito Santo já está fazendo nesse lugar. Então abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para aquilo que o Senhor já está fazendo nessa noite. E que hoje eu seja apenas um canal para trazer a tua mensagem para o teu povo. E que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Ó rocha minha e redentor meu. É por isso que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Irmãos, tudo isso que a gente vai falar hoje sobre a nossa família na palavra, os nossos filhos na palavra, criando nossos filhos, é tão importante, tão fundamental, e é por isso que o versículo que a gente usou como base é simplesmente a Shema, algo que precisa abrir o nosso coração, o nosso entendimento. Porque escute isso, vai estar aí na tela: criar os filhos na palavra é ter consciência que nossa responsabilidade como pais passa por um discipulado constante e contínuo. Então, criar os nossos filhos na palavra é a gente ter essa consciência de que você vai estar discipulando o seu filho constantemente, através da sua vida. E criar os filhos na palavra é reconhecer, em primeiro lugar, para você criar os seus filhos na palavra, em primeiro lugar você precisa reconhecer a palavra nos pais. Está meio distorcida aí no slide, mas foi questão de formatação. Então, o primeiro tópico é a palavra primeiro dos pais. A palavra primeiro, ela precisa estar enraizada em você, dentro de você, no seu coração. Gente, entenda: os seus filhos estão constantemente observando vocês. Você está sendo constantemente observado. Você que é filho, não é pai nem é mãe, você está sendo constantemente observado por pessoas que estão ao seu redor. Eles precisam entender isso. Os filhos, as pessoas estão observando e vendo como é que você reage a uma dificuldade, como é que você reage a momentos difíceis. Entenda, vocês são referência, tanto no contexto biológico para os seus filhos, como no contexto espiritual. É muito simples. Você vai observar seus filhos quando eles são criancinhas. Você vai ver a sua filha, o seu filho pegando o seu sapato para andar como você, querendo usar a sua roupa, porque ele se espelha, ele olha, ele observa você. Então, o primeiro e grande local de influência é você para os seus filhos. Eles estão observando você, eles estão olhando para você. Eles não estão apenas olhando, eles estão imitando o que vocês estão fazendo. E eu pergunto a você: o que é que os seus filhos estão vendo em casa? O que é que os seus filhos têm visto? E para aqueles que não são pais, o que é, se você deseja que seus pais conheçam a Cristo, o que é que eles estão observando em você? Já que você diz que você é crente, você está na igreja, você está caminhando, você está servindo aqui na igreja. O que é que os seus pais estão vendo em você? O que é que os seus filhos estão vendo em você? O que é que está norteando a sua caminhada? Consequente àquilo que norteia a sua vida, vai nortear a vida do seu filho. Porque tudo que a gente faz é reflexo daquilo que a gente acredita. E por isso que eu pergunto: como é que a gente está criando nossos filhos? Entenda, a Bíblia mostrou e Deus fala que o desejo dele é que você crie os filhos dele na palavra dele, no caminho dele. Porque eu já trouxe outra pregação aqui, que a Bíblia fala e diz assim: os filhos são heranças do Senhor. Não é minha herança. Deus está te dando um filho, mas a herança é dele. Ele deu a responsabilidade para você criar, cuidar, direcionar o seu filho, mas é dele. Então a gente precisa entender isso.
Porque a palavra de Deus, ela muda, em primeiro lugar, o nosso interior, muda quem somos, e ela enche o nosso coração. E a nossa boca só fala daquilo que o coração está cheio. E é por isso que lá em Lucas 6,45 diz assim: o homem bom tira coisas boas do tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio do seu coração. Então, qual é o tipo de tesouro, ou qual o tipo de influência você tem tirado do seu coração para o seu filho? Será que você tem se alimentado da palavra? Será que você tem alimentado o coração do seu filho de uma boa direção? Gente, muitas vezes a gente quer que o filho faça algo que a gente não faz. Ele tem que ler a Bíblia todo dia. Mas você não lê a Bíblia todo dia. Você muitas vezes nem pega na Bíblia, talvez o teu filho nunca viu você nem pegar na Bíblia, irmão. E você quer que ele leia. Ah, tem que ir para a igreja, vai lá para a igreja, você nem vem. Você quer que ele faça uma coisa que você mesmo não está fazendo. Você quer que o seu filho ame a Deus de tal forma que você nem mesmo ama. O versículo que a gente leu deu uma direção, e ele diz, ele começa dizendo: ouça lá Israel, ouça Sena, ouça Fernando, ouça Ícaro. Ele diz, versículo 5 e 6, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas estas palavras que hoje eu lhes ordeno estejam em seu coração. Toda essa palavra, todas, são advérbios de intensidade. Deus, ele quer mostrar a intensidade daquilo. Ele está falando, tem que ser todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Precisa mudar o seu coração, porque se muda o seu coração, muda a sua vida, muda a vida de quem está ao seu redor. E é por isso que é primeiro nos pais, para depois passarem para os filhos. Se você deseja criar os seus filhos na palavra, você primeiro precisa fazer com que a palavra habite em você. Escute isso. Você só será, pode passar, irmão? Você só será bem sucedido na criação dos seus filhos na palavra, se primeiro a palavra estiver em você. Você só vai ser bem sucedido na criação dos seus filhos, irmão, se primeiro você permitir que a palavra ela permeie o seu coração, esteja no seu coração. Salmo 119, versículo 9 e 11 diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, se você deseja que o seu filho, o jovem, ele mantenha a sua conduta pura, ele precisa viver de acordo com a palavra, mas ele só vai ver, em primeiro lugar, se ele está observando você viver na palavra. Primeiro ele vai estar observando quais são as suas reações dentro de casa, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você se trata, como você fala um com o outro. Ele está observando tudo isso. Ele está guardando no coração. Está guardando no coração. E muito cuidado com a forma que a gente está ensinando nossos filhos. Porque tem coisas talvez que se tornam irremediáveis depois de mudar. Então, a primeira coisa, se você deseja criar os seus filhos na palavra, permita que primeiro a palavra preencha o seu coração. Mas em segundo lugar, para criar os seus filhos na palavra, é necessário considerar, em segundo lugar, a liturgia do cotidiano. A liturgia do ordinário, a liturgia do normal, a liturgia do comum. Primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é quebrar, desmistificar um mito que a gente acha que o lugar de buscar a Deus é apenas na igreja. Não é. Igreja é lugar de buscar a Deus, sim, com certeza. Mas não é aqui apenas, gente. Você precisa trazer Deus para o seu
para a sua rotina, para a sua vida ordinária. É nisso que a gente precisa focar as nossas atenções, porque elas vão impactar fortemente nosso filho. Se você for analisar uma proporção do tempo que você passa na igreja e na sua casa, ou no seu trabalho, você vai ver que a gente passa muito pouco tempo aqui. A gente vem e passa 2 horas no domingo e talvez 2 horas na quinta. O resto das suas horas você está em casa, no seu trabalho. Então você precisa entender que é fundamental você viver a palavra dentro da sua casa, no seu ordinário, nas coisas comuns, nas coisas cotidianas. Interessante é que Jesus fala, e ele diz assim, que a gente precisa fazer tudo para a glória de Deus. Quer seja comer, quer seja beber, quer seja se vestir, tudo que a gente vai fazer precisa apontar glórias para Deus. Então, o simples fato de você lavar prato precisa trazer glória para Deus. Será que o seu filho tem observado você nas coisas diárias, comuns, rotineiras, ordinárias do dia a dia? Será que ele consegue perceber Deus naquilo que você está fazendo? Será que você está lavando prato para a glória de Deus, varrendo casa, fazendo comida? Será que no seu trabalho é assim também? Nós precisamos trazer ou transformar as nossas rotinas cotidianas com práticas e hábitos saudáveis que apontem para Cristo. A gente precisa tornar a nossa casa esse ambiente espiritual. E a problemática é que o cotidiano de muitas famílias estão sem Deus. Talvez você nem fala de Deus durante a semana todinha. Talvez o seu filho não vê nada de espiritual. Não vê uma Bíblia, não vê uma oração, não vê um louvor, não vê um ato de amor entre você e o seu marido, não vê um ato de carinho, não vê um ato de cuidado. Que amor? Que Deus é esse? Que é amor que eu na minha casa não vejo amor, só vejo amor na igreja. E a gente precisa resgatar e trazer isso para a nossa vida. Gálatas 5, 24 e 25, ele diz: os que pertencem a Cristo Jesus, eles crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se você tem essa vida mudada, transformada, se você deseja viver pelo Espírito, você precisa fazer com que as suas condutas estejam de acordo também com o Espírito. E o nosso Deus, ele é um Deus relacional, é um Deus que está extremamente disponível para estar com você todos os dias, em todos os momentos. Então não escolha viver sem que o Deus esteja inserido no seu cotidiano. Não é sobre ensinar o seu filho a orar, é orar junto com ele. Chamar para orar: filho, vamos aqui, vamos orar. Ensina, mostra como é que ora. Incute essa prática no seu coração. Não é sobre mandar ler a Bíblia, mas é sentar para ler junto com ele. É como você discipula o seu filho no trânsito. Irmão, como você está dirigindo o trânsito, que o seu filho está lá atrás, ele está observando tudo. E talvez quando um cara te fecha no trânsito, você chama um monte de palavrão com o cara lá. Só não chama ele de santo. E o teu filho está olhando isso lá. Ele está achando normal. É quando você pega um sinal vermelho, você diz a ele: filho, vermelho não é para passar. Amarelo, para, espera. Verde, passa. Aí você, porque está de noite, está tarde, não vê ninguém passando, e aí você passa no vermelho. Papai estava vermelho. Ah, não é porque não tem ninguém. Você doutrinou o coração do seu filho. História. Entende? Você precisa trazer o Espírito Santo, Deus, para o seu cotidiano. E não é algo que é ensinado. Você nunca vai ver o seu filho forrar a cama dele só porque você mandou ele fazer uma vez. Filho, vá forrar a cama. Se você não fizer persistência, diariamente, constantemente, brigando, reclamando direto, ele fazendo aquilo, ele não vai fazer não só porque você pediu uma vez com a gente. A palavra diz, versículo 7 de Deuteronômio 6, passa aí, não falou? Ensine-as com persistência aos seus filhos. Ele fala: converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando, quando se deitar, quando se levantar. É constantemente, é persistência. E às vezes a gente dedica tempo
há tantas outras coisas com menos importância e sem impacto espiritual. Talvez você está formando o seu filho para ser um grande empresário, um cara extraordinário no ramo de negócios, mas com pouca ou nenhuma espiritualidade. Porque você não tem trazido o princípio, não tem ensinado. E você precisa entender que nossos filhos são seres espirituais. Nossos filhos é uma missão que Deus nos deu, nos colocou para a gente ensinar. Eles têm sentimentos, eles têm emoções, eles pensam, eles têm percepções. E no cotidiano da nossa vida, da nossa casa, eles precisam entender que a presença de Deus é a principal coisa que ele precisa ter na vida dele. Nossos filhos, as nossas filhas, meninas e meninos, principalmente as meninas, elas precisam entender e estar satisfeitas no Senhor. Ela precisa entender que não é um relacionamento que vai completar ela e nem completar ele. A satisfação tem que estar em primeiro lugar em Cristo, para que depois você possa estar liberado para ter um relacionamento com alguém. Eles precisam ter pensamentos nas coisas do alto. Eles precisam depender e discernir o que é de Deus e o que não é de Deus para a vida deles. E isso ele só vai ter, irmão, com persistência, com perseverança, constantemente. Inclua Deus nas suas conversas com seus filhos. Mostre para eles o quanto Deus o ama. E não é um Deus apenas que quer castigar. Porque a gente ensina nosso filho, olha, faça isso não, porque Deus castiga. Não? Faça não, porque senão Deus vai dar uma lapada na sua cabeça. Eu falei, meu Deus, que Deus ruim é esse? Não posso fazer nada que ele quer dar lapada em mim, quer castigar. Não, você tem que mostrar que Deus ama ele de verdade. E que se ele não quiser machucar o coração de Deus, ele não faça aquilo. Assim como se ele não quiser machucar o coração da sua mãe, do seu pai, não faça aquilo. Porque ele está machucando o coração do pai. Então você precisa mostrar para o seu filho que Deus é um Deus que ama ele, que cuida dele, que gosta dele, que está pronto para relacionar com ele e que existe um propósito e um plano de Deus para a vida dele. Amém? Amém. Então, para criar os nossos filhos na palavra, você primeiro precisa permitir que a palavra esteja no seu coração, na sua vida. Você primeiro precisa trazer a palavra para a liturgia do cotidiano. Mas em terceiro e último lugar, para você criar os seus filhos na palavra, você deve buscar uma casa alinhada com as Escrituras. Isso é fundamental. A nossa casa, a nossa vida, ela precisa estar alinhada com as Escrituras. Gente, um pequeno desalinhamento pode causar coisas desastrosas que a gente imagina. Deixa eu fazer só um exemplo para você entender. Um trem que anda sobre trilhos, se você desalinhar 1 centímetro que for do seu trilho, você vai descarrilhar um trem e você vai destruir e matar centenas e centenas de pessoas só porque foi tirado 1 centímetro do caminho do trilho. Assim é na nossa vida, gente. Deus planejou você e projetou para você andar em um caminho específico. E esse caminho específico eu já falo para você. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus criou você para andar no caminho. Deus criou você para você andar na verdade. Deus criou você para a vida. Deus criou você para caminhar com Jesus, irmão. Então tenha cuidado para não descarrilhar a sua vida, porque tem muita coisa, ou muitas ocasiões que os danos são irreparáveis para a sua alma e para a alma deles. Talvez uma traição que você escolheu fazer errado destrói a alma do seu filho e a alma da sua família. E talvez esse dano possa ser irreparável e nunca mais ser reparado por uma escolha errada, por uma escolha de prazeres passageiros. E a gente abre mão de propósitos eternos de Deus por coisas passageiras. E é por isso que a palavra que a gente leu, e a palavra começou com a chamada, deu uma orientação, e ele diz no versículo 8 e 9, ele diz: amarre-as com um sinal nos braços, prenda nas testas e escreva nos batentes da sua casa. O que de fato Deus estava falando, a gente sabe que não é literal,
Deus não quer, Ele não precisa nem amarrar uma corda no seu braço com a palavra. Não é isso. Mas Ele queria mostrar, o braço ele significa um lugar de força. Ele queria te mostrar que a sua força não é sua, é de Deus. A força não é nossa, a força é de Deus. A mente, a testa é lugar de pensamentos, é de mente. Ele fala que a nossa mente precisa estar voltada para as coisas do alto, para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. E na sua casa, quando ele manda apontar na sua casa, ele está mostrando que a família é algo importante e fundamental para Deus. O seu filho, a sua casa é a sua maior missão. A sua casa é a sua missão. Então você precisa ser estimulado hoje, nessa noite, pela palavra de Deus. Você precisa ser estimulado amanhã, quando você acordar, pela palavra de Deus. Daqui a uma semana, é pela palavra de Deus. Daqui a uma década, é pela palavra de Deus. Que você precisa ser estimulado, que você precisa caminhar. E dessa forma, os seus pensamentos ganharão padrões muito mais elevados. E os seus filhos vão perceber. E eles adotarão esses padrões para a sua vida. Por isso que Josué tinha certeza quando ele afirmou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque é isso que eu tenho vivenciado na minha vida. A Bíblia fala e mostra que Josué ficava direto na entrada da tenda esperando Moisés. Ele só vivia atrás da presença de Deus. Josué está falando: eu vivi constantemente atrás da presença. E a minha casa vai ser assim. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. É isso que nós precisamos entender. Eu quero concluir nessa noite que essas fotos que estão aqui na tela são realmente de famílias lindas. E as famílias bonitas, elas tendem a expressar o amor de Deus. Mas uma família na palavra é muito mais do que um simples recorte, é muito mais do que uma foto. Filhos, família na palavra, ela depende constantemente se você está ou não sendo exposto a ela. Filhos na palavra, eles surgem de um cotidiano regado de palavra, irmão. Regado da presença. Filhos nas palavras, eles sabem onde fica o seu destino. E eles não vão se descarrilhar. Porque eles sabem o seu destino, eles sabem o seu propósito. Eles sabem por que Deus criou. Mas preste atenção aqui, algo muito importante. Você nunca vai ter um filho na palavra sem primeiro você entregar a sua vida para Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Queria convidar o louvor. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite. Porque o Senhor trouxe verdades espirituais ao nosso coração. Que nessa noite a gente possa não apenas entender, mas aplicar na nossa vida. Assim como o Senhor chama a nossa atenção no começo da tua palavra, dizendo: ouça, ó Israel, ouça, ó filho meu, ouça Abraão, ouça Romeu, ouça Fernando, ouça Adeilson, ouça cada um de vocês que estão aqui hoje nessa